Olá pessoal, meu nome é Eduardo Wenzil-Brião e hoje vamos criar um projeto básico em Laravel, ok? Vamos colocar a mão na massa. Então, primeiramente, nós temos que instalar o Laravel e nós vimos, não mostrei ainda como se faz, então nós entraremos no Laravel, na documentação, e na documentação aqui tem alguns comandos justamente que a gente possa fazer a instalação. Então, primeiro nós temos que instalar o Composer, né? O Composer, ele gerencia todas as nossas dependências. É uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar, para organizar as dependências de várias ferramentas que a gente precise, dependências de biblioteca, tá? Então, aqui está o Composer e aqui nós temos as instruções de como a gente faz, né, como nós podemos realizar o download e a devida instalação. Tá? Então, aqui tem uma documentação bem boa do Composer, como faremos a instalação. Aqui é a gente clica em download para baixar. Enfim, temos tudo que a gente precisa aqui. Tá? Instalação em Linux, como eu vou fazer essa instalação. Então, instalação do Windows, só executar e rodar o Composer Setup. Então, nenhum mistério aqui. Tá? Depois de realizar a instalação do Composer, nós vamos executar esse comando aqui, Composer Global Require Laravel Installer. Dessa forma, o Laravel será instalado na sua máquina. A instalação demora em média 3 a 4 minutos. Tá? Na minha máquina demorou 4 minutos. Então, a partir desse momento, nós iremos criar uma nova aplicação. Okay? Uma nova aplicação será executada a partir da linha de comando do comando Laravel, porque nós já instalamos, aqui na minha máquina já foi feita a pré-instalação. Eu fiz a instalação na máquina, eu não usei uma máquina virtual para instalar. Como eu mencionei na aula passada, nós poderíamos fazer isso utilizando uma máquina virtual, utilizando o Vagrant, e dessa forma nós teríamos uma máquina previamente instalada. E nós teríamos ali o que a gente chama de sandbox para trabalhar em nosso projeto. Okay? Aqui eu estou usando a minha máquina convencional para trabalhar. Tá? Então, Laravel New Iniciante. Dessa forma, então, eu vou executar o comando iniciante, que é o nome do nosso projeto. E aí, dessa forma, ele vai fazer a instalação das bibliotecas necessárias para criarmos o nosso projeto. Tá? Depois da instalação, nós iremos dar uma olhada na divisão dos diretórios e subdiretórios para sabermos o que nós iremos fazer. Ok, já foi tudo instalado, certo? E agora vamos dar uma olhada no que a gente vai ter que fazer para criarmos nossos modules, para ajustarmos e configurarmos nossa aplicação. Vamos lá então. Eu vou chamar Vou entrar dentro da pasta que foi criada iniciante, é o nome da pasta, e vou executar o code, que é a minha ferramenta que eu acho muito boa para editarmos arquivos. Então, aqui nós temos nossa estrutura de diretórios, né? A estrutura de diretórios do nosso projeto, onde nós temos a nossa aplicação. Dentro da aplicação, esse user aqui é um model padrão que vem, eu posso apagar, tá? Mas é um model. Quando você cria um model, ele é criado aqui dentro do app. Nós temos dentro do HTTP um diretório chamado controllers, e aqui é que eu vou criar meus controllers. Eu vou mostrar como se faz. Tá? Aqui são pastas onde eu posso guardar bibliotecas do Bootstrap. O config é onde nós podemos alterar algumas configurações. Okay? Database
Essa pasta aqui é interessante, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz uma migração. Public é o que vai ser mostrado para o usuário. Então é bastante interessante a maneira, a estrutura do Laravel, porque é um framework que ele apresenta apenas esses arquivos como público e o resto ele é protegido, né, do usuário. Então o usuário os usuários maliciosos não terão mais dificuldade para hackear esse framework. Tá? Aqui nós temos os resources, que aqui nós temos as views. Nós vamos criar nossa view aqui. Tá? E aí nós temos as nossas rotas, e a gente vai usar essa web.php. Aqui é a nossa rota padrão. Vejam que esse sistema ele foi criado agora apenas para, quando executar localhost e a porta determinada, ele vai mostrar essa view chamada welcome. Tá? E a view welcome ela está aqui. Vejam que eu não tenho, eu só chamo o comando view com o primeiro nome. Eu negligencio as extensões Blade e PHP. Blade é um maravilhoso view engine que nós vamos ver mais tarde, num exemplo maior que eu desenvolvi, que nós podemos trabalhar como ter views dinâmicas, onde eu posso reaproveitar cabeçalhos e rodapés sem replicar código. E não só isso, né? A maneira como você faz acesso às variáveis não é mais da maneira como você chamava tags PHP. Você simplesmente utiliza comandos rápidos para isso. Então essa view é bastante interessante e nos dá produtividade para desenvolver projetos. Vamos então ver a Envy. Tá? A Envy ela é muito similar ao CodeIgniter e é um arquivo de configuração para que nós possamos alterar alguns parâmetros para conectar ao banco de dados. Então, meu banco de dados que eu vou criar lá, eu vou chamar de DB1. Tá? Então eu vou criar DB1, é o nome do meu banco de dados. Aqui tem outros parâmetros que eu poderia alterar também, mas por enquanto iremos apenas usar este parâmetro aqui, tá? Que é o DB Connection. Eu vou usar um tipo de banco de dados, né, que é MySQL, está na minha máquina local com a determinada porta padrão, e o meu banco de dados é DB1. Eu não tenho criado ainda, eu vou criar lá no meu PHP admin. Tá? Então eu vou criar um novo banco de dados aqui e eu vou chamar de DB1. Tá? E eu criei meu DB1. Ok, não é um nome satisfatório, enfim, mas é o nosso exemplo. Ok. Bom, agora eu quero, primeiramente, acessar a minha página. Tá? Eu quero, primeiramente, acessar a minha página. Vejam que se eu colocar localhost aqui, né, nada funciona. Então eu tenho que disparar o meu servidor. E para disparar meu servidor, eu tenho que usar esse comando aqui, ó, php artisan serve. Com esse comando, ele disparou o servidor na porta 8000. Se eu colocar agora localhost na porta 8000, ele vai chamar a view welcome.blade.php. Certo? Ele vai fazer isso, que é essa tela. Nosso Laravel está funcionando. Isso é muito bom. Então, essa tela do Laravel está aqui. Tá? Então, nada mais é do que um HTML, tá? Com os seus estilos, com alguns estilos aqui. Mas aqui nós temos alguns arrobas if, alguns arrobas else, que nós iremos aprender mais tarde. E isso, quem nos provê, é a View Engine Blade. Ok? Então, isso nos dá maior flexibilidade e maior produtividade para trabalharmos em views. Bom, eu não quero apresentar essa view. Vou deixar essa view quieta ali. E eu não quero trabalhar diretamente
na minha web. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar, eu não quero que chame uma função de callback aqui, onde ele vai chamar uma view. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar com controller. Então eu vou criar aqui um controlador chamado Home Controller. Tá? Eu não tenho esse controller ainda. Isso aqui eu vou apagar tudo, não preciso disso aqui, nem mais disso aqui. Eu só quero que faça o apontamento ao Home Controller, mas qual função? Eu vou chamar uma index. Tá? Eu vou chamar uma função index lá dentro. Não tenho criado ainda. Obviamente, se eu executar agora, ele vai dar um erro. Olha ali, ó. Ele diz que meu target class não existe. Então nós temos que construir o nosso controller. Para fazer isso, é muito simples. Eu vou criar um shell aqui, ó, um terminal aqui embaixo, e eu vou executar php artisan make controller, e vou chamar de home controller. Veja que interessante. Esse artisan para nós é um comando maravilhoso. Ele faz muita coisa. Ele faz model, ele faz uma série de coisas para nós. Tá? Então eu vou executar e ele diz que meu controlador foi criado corretamente. Certo? Se eu colocar um comando php artisan route list, eu acho que é assim. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar para mim as rotas que eu tenho. Por enquanto, eu só tenho essa rota aqui. Tá? Nós temos uma rota que a gente chama de auth, que nós iremos ver mais tarde. Tá? Mas por enquanto ela não é prioritária para nós. Ela faz parte de um middleware. Nós vamos aprender o que são middlewares. Tá? Mas isso aqui nos ajuda nós temos essa rota aqui, que é um get, que ele vai apontar para o Home Controller Index. Temos que implementar esse Home Controller Index aí. E ele está aqui agora. Ó. Veja que em controles foi criado ali. Home Controller. E aqui eu vou criar meu public function index. E aqui eu vou chamar qualquer coisa aqui. Acho que eu vou colocar um echo aqui. Echo test. Só para ver se funciona. Tá? Então eu vou lá, vou executar de novo. Teste. Está ali. Né? Então, agora sim nós temos uma rota que faz o apontamento a um controller. E o controller ele vai executar um echo. Mas não é isso que a gente quer. Né? A gente quer mostrar isso uma view adequada para nós. Tá? Bom, vou criar uma view. Para não perdermos tempo, eu tenho uma view pronta aqui de um outro exemplo que eu fiz. Antes de preparar essa aula, eu fiz uma view aqui. Tá? E eu vou mostrar para vocês, é uma view simples. Tá? Já vou mostrar como é que é. É uma view de um formulário qualquer. Tá? Então, eu vou lá no meu projeto, vou criar a minha view dentro do meu diretório views. Então, eu vou colocar new file e vou colocar form.blade.php, chamei de form. Dentro do form, então, coloquei a minha view. Vejam que eu vou mostrar daqui a pouco o que é isso aqui. Ó. Tá, isso aqui é uma coisa interessante que o Blade faz, que eu posso passar parâmetros por ali. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que é. Toda vez que vocês utilizarem num formulário, eu quero fazer um post, eu quero fazer um get, quero fazer um formulário, ou então um href, não utilizem como antes vocês faziam em HTML ou PHP, ou chamar tags PHP com echo. Não façam isso. Vocês usam agora o comando URL, que é um comando adequado,
que ele vai trabalhar em cima de uma URL base que poderá ser ajustada dentro do arquivo .env ou no outro arquivo de configuração, tá bom? O que é esse @csrf? O que é o CSRF? Tá? Nada mais é, ó, CSRF form. Olha que interessante. Isso aqui é uma proteção para o envio de dados de formulários no Laravel. Tá? Ele faz uma proteção de formulários que eles chamam de Cross-Site Request Forgery. Tá? Ele chama de tipo de ataque. Então, utilizando isso aqui, o CSR gera um token e esse token ele é verificado pelo Laravel. Isso é muito importante porque isso permite dizer, né, que o nosso sistema ele é totalmente... eu uso um formulário para esse sistema. Eu não vou criar um outro formulário para fazer apontamentos para o meu sistema e dessa forma eu atacar ele, né, que não esteja dentro do Laravel. Então, é uma proteção boa para nós. Vamos então trabalhar nesse sentido. Então tenho aqui nome, aqui eu vou criar um banco de dados que vai gravar nome e salário. E eu tenho aqui um formulário simples, que tenho aqui o nome desse input, e eu tenho aqui o tipo desse input, e o nome desses dois inputs aqui, salário e nome. Esses nomes vão casar com o nosso banco de dados. Vamos criar um banco de dados via migration aqui. Ok. Então, a partir de agora, eu só vou testar minha view. Vou chamar de view form. Acho que é return view form. Return view form. Ok? Então, vou chamar nosso form. Então, tá aqui, ó. Tá aí. Formulário, nome, salário, submit. Correto? Então, nós temos aqui nosso formulário pronto para trabalhar. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Lembram daquela variável elemento aqui? Ó? Nós tínhamos uma variável chamada cifrão elemento. Eu quero apresentar esse cifrão elemento aqui. Então, para fazer isso, nós vamos alterar o nosso código do controller, só para teste. Ó. Data, eu vou criar elemento aqui, o mesmo nome da variável, e vou passar aqui meu formulário. Vou passar essa string lá. Tá? Vou passar como parâmetro na view. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vou lá, ele mudou para meu formulário. O que significa isso? Significa que no meu form blade, o data elemento, quando é passado para cá, tudo que está dentro do meu array data, agora eu acesso por variável cifrão elemento. Tá? Então vejam que eu apresentei elementos sem usar tag PHP. Não usei tags PHP, usei apenas tags blade. Tá? Agora temos que fazer o nosso create. Tá? E o nosso create, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Quando eu fazer o submit, eu tenho que fazer uma rota post agora, né? Post. Por quê? Porque no nosso formulário eu defini como post esses valores. Esses valores eles vão passar não mais pelo URL, e sim ele vai passar a partir do método post. Então, essa nossa rota é post, e eu vou chamar de create. E aqui eu vou criar um novo, dentro do meu controller, eu vou criar um novo método chamado create. Tá?
Então é isso aqui. Se eu executar o comando php artisan route list, ele vai mostrar que foi criado uma nova rota post create. Tá? Então nós já temos aqui, ó. Muito legal esse comando porque a gente pode analisar com calma as nossas rotas. Tá? Ok. Agora eu vou criar o create. O create, ele está aqui, ó. Public function create. O que o create, que esse método tem? Esse método tem um comando, ó, vejam que ele tem aqui uma classe, né, chamada request, e eu vou chamar o nome dessa variável de request. Por quê? Porque request é tudo que é requisitado por formulário. Então, nesse request é que eu vou pegar os dados que estão vindo do formulário via post. Então, veja que interessante, ó, se eu colocar um dump, eu tenho um comando dump aqui, muito bom para fazer debug. E eu vou colocar request. Então eu vou lá, vou executar aqui, vou colocar o nome Eduardo, vou colocar o salário aqui de 1.000 e vou colocar um submit. Ó, isso aqui é um dump, eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Tá? Então isso aqui é um dump do tipo que eu estou dando uma olhada dentro de um conteúdo de um objeto request. Então nós temos aqui, ó, atributos, temos o método que está sendo usado, temos o nosso request aqui, tá? O interessante, se eu não me engano, está aqui, ó. Vejam que aqui em request eu tenho os meus parâmetros e dentro dos meus parâmetros, vejam aqui. O que é o token? O token foi gerado pelo meu crossover, né? o nosso sistema de proteção de dados que o Laravel provê. Nós temos aqui o nome que foi passado pelo parâmetro nome e o salário que foi passado pelo parâmetro salário. Pronto. Então nós já capturamos esses dados. Tá? Agora a gente tem que pegar esses dados e gravar eles no modelo. Mas eu não tenho modelo. Sequer eu não tenho nem banco de dados. Né? Se a gente for ver aqui, eu não tenho nem tabela, não tenho nada. Então vamos criar uma tabela, vamos fazer isso. Então, primeiro comando, né, que eu tenho que fazer, tenho que executar aqui. Aqui é o nosso servidor, deixa eu ir lá no nosso... Aqui. É o comando php artisan. Se você não conhece nada sobre o comando, ele tem um help muito bom. Ele mostra para nós, ele tem vários comandos, ele cria seções, cria views, ele faz, cria migrations, além disso faz rollbacks, reseta, enfim, tem uma série de coisas, né? Make resources, make quest, make provider. Ele faz muito, é um comando bastante poderoso, tá? Para os nossos propósitos. Então, nós vamos ter que criar um make migration. A ideia é essa, criar um PHP artisan make migration. E vamos colocar o nome da nossa migration de create table, chamar de nome genérico, pessoas, create pessoas. E aí vou lá, ele foi lá e criou, ó, create migration pessoas, tá? Então eu vou dar uma olhada dentro da pasta migrations do database, se eu não me engano. Aqui tem migrations e aqui tem o que foi criado agora. Ó, create pessoas é o nome da nossa migration. E o que significa isso? Significa que aqui é que nós vamos criar nosso esquema para banco de dados. Tá? Você pode se perguntar, olha, professor Eduardo, eu estou com uma dúvida.
eu simplesmente quero fazer acesso a uma tabela pré-existente, a um banco de dados pré-existente. Como eu faço? Você não consegue fazer a conexão de um sistema Laravel diretamente a um banco de dados com tabelas que não estejam preparadas com estruturas adequadas que o Laravel, né, na verdade o Eloquent, que é uma abstração, é uma ORM, é um modelo relacional de dados, de objetos que o Laravel usa, né, Eloquent. Se nós não prepararmos nosso banco de dados, ele não vai fazer acesso, ele não vai conseguir, vai levantar várias exceções. Então, se você quer utilizar uma tabela pré-existente, você tem que usar ferramentas de terceiros. Uma ferramenta de terceiro que funcionou muito bem para mim, e depois eu vou colocar isso no link lá do YouTube, é a ferramenta Migrations Generator. É uma ferramenta muito boa, tá? Que mostra como se instala, sempre com Composer, fazer alguns ajustes no arquivo app.php, e depois nós apenas vamos utilizar o comando php artisan migrate generate. O que ele vai fazer? Ele vai pegar vários... Ele vai pegar você aponta para um banco de dados pelo arquivo de configuração .env e ele vai preparar esse banco de dados colocando estruturas que permitem com que o PHP Artisan possa executar comandos especiais como rollback, por exemplo, para a realização de controle de versões adequadas. Então, essa ferramenta aqui, ela é muito boa para preparar isso. Claro que a minha dica é, faça um backup do seu banco de dados. Faça um backup, tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Nós chegamos a esse ponto. Agora eu quero criar uma tabela que tenha um nome e um salário. Vejam que interessante, ó. Vamos lá na documentação do Laravel. E na documentação do Laravel eu tenho aqui... Deixa eu ver aqui se é essa página aqui. Perfeito. Tá? Aqui nós vamos criar depois um modelo. Nós vamos utilizar essa parte aqui para a criação de modelos. Tá? Mas antes nós temos que fazer as migrations. E a migration justamente é criar o banco de dados a partir da linha de comando. Vejam que ele utilizou o padrão PHP Artisan Make Migration e o nome da tabela que eu vou usar. E aqui ó, é um exemplo de esquema. Ele criou aqui um banco... vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ele criou aqui uma tabela chamada Flights, onde nós temos duas strings, que é name e airline. Tá? E ele criou dessa forma. Ah, eu gostaria de criar outro tipo. Eu não quero criar strings como colunas, eu quero criar números. Eu quero trabalhar como eu trabalhava no meu SQL. Você não vai utilizar SQL aqui. Você vai usar um nível de abstração mais alto. Então, vamos lá para baixo que nós temos uma lista aqui. Ó. Isso aqui vai nos ajudar. Table ID, ele é um Table Big Increments ID. Ele automaticamente é auto-incrementado. Aqui nós vamos poder usar um Foreign ID. Nós vamos utilizar Big Integer. Nós vamos utilizar Binaries. E nós vamos utilizar, né, Boolean, char, date e uma série de comandos para fazer isso. Tá? Aqui nós temos um outro tipo, integer, nós temos diversos tipos. Tá? Nós temos data, nós temos time, nós temos year, nós temos IP, para gravar um número de IP, nós temos float, nós temos double, enfim, temos tudo aqui. Tá? Então eu quero gravar um número decimal que ele tenha total de dígitos decimais e o total de dígitos, né, de todos eles. Aqui é 8 totais, 8 dígitos totais e 2 números digitais. Eu gostei disso aqui. Eu vou criar esse aqui e uma string lá para nós, só 2 campos, que é o salário e nome. Então,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui table, vou chamar de string, nome. Tá? Então esse aqui é o primeiro ponto, cifrão table, e aqui vai ser salário, decimal, salário, vírgula, 10,2. Criei aqui, né, os meus campos. Aqui está errado, é decimal. Tá? Ele vai criar uma tabela pessoas lá dentro. Como é que se cria isso? Simples, pessoal. Esses dois aqui a gente não precisa. Ó. Tá? Ele vai criar um users, vai criar um failed jobs. Tá? Isso aqui, o users poderia ser usado, por exemplo, para fazer uma autenticação. Tá? Ele já tem por default aqui, já nos apresenta. Eu vou deixar assim. Tá? Eu vou deixar com a mesma estrutura. Você poderia deletar, mas eu vou deixar com essa estrutura que está. Então eu vou executar php artisan migrate. Acho que é isso. Ó, foi lá e fez a migração. Vamos olhar no banco de dados, né? Vamos dar uma olhadinha no DB1. Olha só que legal. Ele criou para nós as tabelas a partir das migrações. Mas o que para nós serve é pessoas. E está aqui pessoas. Pessoas têm ID, nome, salário, created at e update at são colunas que o Eloquent ele insere aí justamente para... São estruturas que vão ajudar ele a trabalhar com a parte de rollback, com a parte de controle de versões do banco de dados. Então, está aqui, a estrutura está aqui, ó, nós temos um varchar 255, temos um decimal aqui que foi colocado. Tudo tranquilo para nós. E um big integer, né, primário aqui para nós. Ótimo! Então nós já temos o migration. Agora vamos criar o model. E o model também é um comandinho que eu vou colocar dessa forma. php artisan model make model e eu vou chamar de my model. Ele criou um model. Aonde ele criou esse model? Aqui, ó. O model ele criou aqui, tá? Agora nós vamos criar esse model. Nós temos duas variáveis do tipo protected, que é se from table eu vou fazer a menção da tabela. A partir daqui a tabela se chama pessoas. E outra, protected fillable. O que é o fillable? O fillable são campos que são preenchidos automaticamente pelo usuário. Quais são? Que são preenchidos pelo usuário, mas não manual, né? De forma manual. Porque de forma automática é o ID. Então o ID não entra. Eu vou usar aqui nome, salário. Tá? Então nós temos fillable e temos pessoas. Eu tinha criado aqui um exemplinho a priori. Tudo tranquilo. Tá? É isso aí mesmo. E vamos agora criar o nosso model já está criado. Vamos chamar ele dentro do nosso home aqui. Tá? Então eu vou tirar esse var dump. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui use app barra, onde está o model? É no app myModel. Então, myModel. Aqui. E dessa forma, eu vou criar se from model. Model é igual a new myModel. E aí eu vou fazer o seguinte, que model, que é o nome, recebe se from request e eu vou colocar o nome
se from request. Então, vamos colocar aqui em cada campo desse module os campos que vieram do formulário via post. Então, nome, se from module salário, e se from module save. Ok. É isso aí. Então eu vou executar. Não fiz nada aqui, nada de validação, nada de nada, tá bom? Vou fazer um teste. Colocar Eduardo, salário 1000. Vou colocar um submit. Ele fez um dump aqui, porque eu acho que eu me esqueci de tirar o dump. Acho que eu me esqueci de tirar o dump aqui. Ele foi lá no create e chamou o dump. Não gravei o arquivo, que legal. Vamos de novo. Então, vamos colocar Eduardo aqui, 1000. Ele disse aqui que houve uma Integrity Constraint Violation. Vamos dar uma olhada no que houve. Com um salário cannot be null. Então, talvez foi um nome aí que foi enviado, né? Ó, vejo que os valores que foi enviado, ele deu um erro aqui, ó. Claro, olha só. Usei model, não é model, é request. Request. Tá? Porque o valor vem de lá. Então vamos lá, né? Vamos gravar isso aqui. Vou fazer de novo o teste. Eduardo, vou colocar ali 1000. Ó, deu uma tela em branco. Vamos ver se o banco de dados recebeu esses dados aqui. Olha ali, ó. ID 1, nome Eduardo, 1000, foi criado em tal hora. Vamos fazer de novo outro teste? Vamos ver se entrou esses dados aí, ó. Vou colocar o nome do meu filho, Henrique. Vou colocar o salário dele de 5.000. Peraí, 5.000. Pronto, vou colocar um submit. Então, dessa forma, se eu atualizar meu banco de dados, o dado está lá. Então vejam que nós criamos um banco de dados, nós criamos tabelas a partir de códigos realizados no Laravel. Nós criamos comandos aí. Esses comandos são muito bons, por quê? Porque caso eu crie mais uma, duas, três, quatro tabelas, e se caso eu queira voltar para o original, eu posso executar um comando que é php artisan, e eu posso colocar migration rollback, e ele faz isso, né? Ele volta para a versão anterior. Você pode escolher qual versão que foi de desenvolvimento que você pode alterar no seu banco de dados. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa mesmo, certo?